Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro, e nós celebramos hoje a festa do apóstolo São Mateus. Essa festa tem um evangelho próprio, que é o que nós vamos meditar nesse dia. É Mateus 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Queridos irmãos e irmãs, este evangelho de hoje nos coloca diante desse relato da vocação do apóstolo Mateus. O evangelho começa dizendo que Jesus viu Mateus sentado lá na coletoria de impostos e o chamou: "Segue-me", e ele prontamente seguiu o Senhor. Mateus era um cobrador de impostos e essa era uma classe bastante odiada no meio judaico. O povo de Israel vivia sob o domínio romano e os cobradores de impostos estavam a serviço de um poder estrangeiro e muitas vezes se utilizavam da sua função até mesmo para defraudar, para roubar as pessoas. E Jesus foi lá, onde estava Mateus, no seu lugar de pecado, e olhou para ele com misericórdia e o chamou, e Mateus prontamente seguiu o Senhor. E é interessante que Jesus não somente chama Mateus, mas Jesus se coloca também para participar da vida de Mateus e dos outros que fazem parte do seu cotidiano. Jesus aceita participar de um banquete na casa de um cobrador de impostos, onde vão estar outros pecadores públicos como Mateus. E os fariseus se escandalizam porque não se tratava simplesmente de uma festa, mas se tratava de partilhar a mesa, e partilhar a mesa significava entrar numa profunda comunhão de vida. Jesus não tem medo de entrar em comunhão com os pecadores, porque ele sabe que o pecado daqueles pecadores não pode contaminá-lo, mas ao contrário, é a sua santidade que vai, de uma certa forma, impregnar o coração daqueles pecadores e fazê-los se converter. Os fariseus se escandalizam e começam a perguntar para os discípulos de Jesus por que ele tem essa atitude de se aproximar, de entrar em comunhão, de comer com os pecadores. E Jesus então vai aproveitar para lhes dar um ensinamento. Eles devem ir e aprender o que o profeta Oséias havia dito, que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Eles deviam compreender que Jesus veio não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores, aqueles que de fato precisam de um médico. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio cheio de misericórdia para chamar a todos nós, porque nenhum de nós é justo diante do Senhor. Somos todos pecadores, que continuamente somos chamados pelo Senhor a nos aproximarmos dele com confiança, porque é ele quem vai realmente nos purificar de nossos pecados e nos dar um coração novo para que possamos segui-lo, como fez Mateus, o apóstolo cuja festa hoje celebramos. Que possamos, a exemplo de Mateus, também respondermos ao "Vem e segue-me" de Jesus, irmos atrás dele e nos colocarmos a seu serviço. Ele com certeza fará de nós, como fez de Mateus, seus apóstolos, aqueles que anunciarão aos outros a sua mensagem de misericórdia. Receba a bênção do Senhor e que ela seja para você uma força a mais, para que, cheio do Espírito, você possa viver em comunhão com a palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.